Todo ano a gente fica querendo criar um design super diferente à frente do nosso tempo. Então, para te dar uma ajudinha, eu vou te mostrar 5 tendências de UI UX que vão bombar esse ano. Vambora! Fala galera, meu nome é André Saad, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E a gente já vai direto aqui para a tela. A primeira tendência aqui são as micro-interações. Você vai achar isso muito em alguns sites de produto, né, de Software as a Service, que a gente fala que são os SaaS. Você vê essa ilustração aqui por trás, onde tem essas luzezinhas, né, esses conectores aqui. Isso são pequenas micro-interações no site. Quando você passa o mouse em cima de um botão, você vê que ele tem uma interação pequena, né, iluminando um pouco o botão. Conforme você vai scrollando aqui para baixo, mais micro-interações ainda. Assim que eu passei o mouse em cima, você vê que o computador já abriu, essa luzinha está seguindo aqui essa linha, tornando isso um pouco mais único. Não é simplesmente ali uma ilustração ou componente estático. Um outro website é o Hooli. Ele é um outro SaaS que você consegue ver que a página em si, ela tem muitas micro-interações. Se você passar o mouse aqui nessa Hero Section, você vê pequenos esqueletos aqui do próprio produto. Olha que legal que esse rover é. Fora essa energia aqui, parece uma parada meio Homem de Ferro, né? Meio Tony Stark, assim, tem uma pegada meio Tron também. E fora aqui que a gente tem várias interações, se você passar o mouse em cima, várias animações super bem elaboradas, não são simplesmente jogadas aqui. Essas micro-interações têm que ser pensadas para o público-alvo, para umas pessoas que estão mais acostumadas com tecnologia. Então elas tendem a achar isso aqui mais interessante. E olha que legal, só de passar o mouse em cima aqui já tem uma outra micro-interação aqui. E a tendência número 2 é uma tendência que já está rolando, mas continua se expandindo aí. É a combinação do 3D com o website. E eu estou mostrando para vocês aqui o site do Spline, que é o programa utilizado para criar o 3D e integrar com o website. Você pode exportar em código, você pode exportar em objeto, vídeo, da forma com que você quiser ali para você poder integrar com o seu site. Só aqui nessa animação que a gente consegue mexer em bastante coisa. E ele é um programa assim super simples de você aprender. Se liga nesse exemplo que eu vou mostrar para você. Olha que legal. Esse aqui a gente tem apenas aqui uma Hero Section aqui com esse dente. Se eu for scrollando aqui para baixo, olha que interessante o que esse dente vai fazendo. Ele vai seguindo você através do site. O dente em si, se você pensar ele como um objeto, ele é um elemento simples. E vai aqui, ó, tá aqui por trás aqui do card passando. Então, conforme você vai mexendo aqui no próprio site, ele vai meio que te acompanhando e andando junto com você. Antigamente, seria um pouco mais complexo de fazer isso, porque os códigos eram pesados, você adicionar um 3D assim dentro do seu site ia acabar complicando um pouco as coisas e fazendo com que o seu site fique difícil de navegar. Hoje em dia, com a velocidade da internet e a otimização dos próprios produtos e dos programas que fazem o 3D, permitem que a gente elabore um pouco mais as coisas. E ó, antes de eu ir para a próxima tendência, eu não poderia deixar de mostrar esse daqui, que é um que eu achei recentemente, que envolve 3D também. Você vê que são elementos simples, mas que tem iluminações super maneiras, sabe? Se a gente for scrollando aqui para baixo, você vê que é uma mistura de 3D com 2D, dá uma baita vida para o website, né? Você torna a interface muito mais única. Mas fica tranquilo, até para vocês conseguirem ver melhor o site, eu vou deixar todos os links das referências que eu mostrar aqui para vocês, das tendências, aqui na descrição. Olha que maneiro, ó. Pô, só essa parte aqui eu acho muito legal, tá vendo? É uma navegação completamente diferente, que é mais focada em pessoas que têm uma tendência mais de gostar de tecnologia. Você tem que pensar muito no público que você vai usar, né? Porque não adianta você seguir uma tendência aí que não vai ter nada a ver com o seu público. Você vai acabar causando uma confusão para eles. Antes da gente ir para a nossa próxima tendência, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Então vamos direto para a nossa próxima tendência. Scrollytelling. É como se você contasse uma história através do scroll da página. E aí, conforme eu vou scrollando, ela vai aqui, ó, contando coisas para mim, mostrando mais informações da página. E se eu continuar scrollando, vai mostrando mais coisas ainda. No caso, é uma escova de dente, escovando aqui o dente do monstro. Continuando aqui com a rolagem da página, ela vai mostrando mais coisas. Ó, tá vendo? Já caiu um dente ali de cima. Aqui a gente tem também uma escova de dente pendurada aqui na foto, para dar um pouco mais de diversão. É uma clínica de dentistas voltada para criança, então tem que ser algo que tire aquela visão que o dentista é uma coisa ruim, né? Uma coisa que dói, etc. Então a gente tem que tentar fazer isso através da identidade em si, também contar essa história na página também. A grande diferença de quando você vai fazendo uma página
desse nível é que você tem que pensar na página como um todo. Você não pode tentar pensar na página seção por seção, porque você está contando uma história do início ao fim e todas elas vão se conectando, as ilustrações vão se conectando, todas elas através do scroll. A nossa quarta tendência é o bold design. O bold design, como o nome já diz, né, um design robusto, um design pesado. Tenho visto bastante websites assim, mas nessa pegada, principalmente para festas ou para agências também de publicidade que tem que ir fora da caixa ali, costumam tentar usar um design um pouco mais criativo. E aqui, ó, olha que legal, conforme eu vou mexendo no meu mouse, eu tenho como fosse uma smile face aqui, né, aquela carinha sorrindo do emoji, porém de uma forma reestruturada. E aí, se eu scrollar aqui para baixo, você vê que até a forma de scroll já é diferente. Se eu passo o mouse aqui em cima, ele já está falando que eu posso drag aqui para ver outras pessoas e outros cards. Você vê que todo o design ele tem elementos pesados de rabiscos aqui, essa fonte aqui toda esticadona, meio condensada. É um design bem mais pesado, que segue a página inteira. E também tem algumas interações de scroll também que são bem interessantes, tá vendo? Aqui como é que vai aparecendo a próxima sessão. O tamanho desse on demand praticamente toma a tela inteira e tem um videozão por trás. Então é um design que tem elementos pesados. A gente tem um vídeo grande no background, né, no plano de fundo, e também tem uma fonte bem grande aqui tomando basicamente a nossa tela. Uma outra tendência que eu tenho visto por aí alguns websites usarem são os doodles. Os doodles são basicamente os rabiscos de caderno, né? As ilustrações mais básicas que a gente geralmente faz naquela última página do caderno, no nosso caderno de rabisco. Olha que legal, hein? Essas ilustrações aqui são básicas, mas dão uma vida muito grande ao website. E uma outra parte interessante, né, é que toda essa fonte, por exemplo, ela combina bastante com essa ilustração, porque ela é uma fonte trabalhada, ela é uma fonte que tem serif. É muito legal quando a gente consegue combinar elementos, né, do website com a própria ilustração. E ó, scrollando aqui para baixo, a gente vê mais alguns elementos que ajudam a destacar, né, esse tipo de pegada um pouco mais manuscrita, né? A gente tem essa setinha que parece que foi desenhada num papel e tem essa fonte também que parece que foi escrita dentro de um caderno. Então, isso eu tenho visto bastante em alguns websites. Mistura também de produto, de websites de institucionais. Dá uma olhada nesse outro site. Ele mistura duas coisas. Ele mistura a animação e também mistura esse estilo meio doodle, estilo meio rabisco. Que interessante esse site. As cores deles, se você parar para olhar, tentam sempre se integrar um pouco com o website, para entrar um pouco na paleta, para não ficar algo tão distinto ali. A gente está usando basicamente um marrom ali para se assemelhar ali essa cor de background e integrar um pouco mais com o website. Se você tivesse botado aqui essa ilustração sem nenhum tipo de animação, ia ser já legal, mas assim acaba dando uma certa vida ali para o website, fazendo com que não fique tão parado ali. E olha essa daqui, ó. Ele só mexe aqui o braço, tem um ventinho no cabelo e as rodas mexendo. Você vê que a animação tá bem fluida. Isso é muito legal e não é difícil de fazer. Seria até interessante se ele botasse como se fosse umas linhas aqui, como se fosse o vento assim passando para dar uma noção de continuidade. E olha um elemento importante aqui da identidade. Isso aqui eu acredito que seja uma pessoa que esteja servindo ali o próprio cliente. Você vê que a ilustração que está na camisa aqui do garçom, pô, faz o match na hora aqui com a ilustração. Então você vê que está tudo muito bem integrado. Então isso é importante, que além de seguir uma tendência, você tem que ter uma boa comunicação com o seu usuário desde o início ao fim. E aqui parece que está fazendo um ótimo trabalho. E aí, galera, vocês gostaram das tendências? Antes da gente encerrar aqui o vídeo, eu quero te falar algumas coisinhas. As tendências, elas vão e voltam, mas vocês têm que se preocupar com algumas coisas na hora de você escolher uma tendência. Ela é importante para o seu usuário? Qual é o propósito do seu website? O propósito do seu website é vender algum tipo de produto, ele é fazer com que o usuário crie a conta, ele tem que baixar alguma coisa. Então, dependendo do objetivo, você vai escolher alguma tendência para ver se essa tendência faz o match, né, que eu gosto de falar, né, que é a conexão ali com o seu usuário. Então, isso que você tem que ter na cabeça. Essa é uma dica muito, muito importante. Então é isso, galera. Me fala aí nos comentários qual dessas tendências que eu mostrei aqui você mais gostou. E também, se estiver faltando alguma tendência que você acha que vai bombar nesse ano, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Fui!